Olá, queridos! Começando a nossa aula de terça-feira. A reflexão de hoje traz o seguinte: quando a ansiedade já me dominava, o teu consolo trouxe auxílio à minha alma. Salmos 94:19. Não se esqueça, o consolo de Deus, ele traz auxílio, ele traz ajuda. E para que a gente tenha esse consolo, basta que a gente peça, basta que façamos orações. Convido vocês a assistirem a nossa aula de hoje, onde trarei a correção das atividades da aula anterior. Me acompanhe então! Vamos lá, galerinha dos sextos anos! Mais uma correção! Escreva como se lê. Letra A, 9 décimos, 0,9, 9 décimos. 3,15, 3 inteiros e 15 centésimos. Lembra? Uma casa após a vírgula, décimos. Duas casas após a vírgula, centésimos. Próximo, 0,623, 623 milésimos. 0,18, 18 centésimos. 4,107, 4 inteiros e 107 milésimos, 3 casas após a vírgula. Professora, se eu falar 4,107 está errado? Não, não está errado, tá? Mas a gente orienta vocês a usarem os nomes das ordens, os décimos, os centésimos, os milésimos, até por uma questão de vocês se familiarizarem. Porém, eu sei que em algum momento vocês também já ouviram, até pela TV, as pessoas falando assim, 4,107, 0,18, não está errado, ok? Só que aqui nas nossas aulas a gente orienta a você utilizar os nomes das ordens, ou seja, décimos, centésimos, milésimos, ok? Exercício 2. Decompõe os números a seguir. Bom, esse aqui para decompor, vocês viram que aqui não perguntou de duas formas, né? Então, vamos fazer apenas de uma única forma, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse 5, o que ele é? Ele está duas casas após a vírgula, então ele é 5 centésimos. Esse 2, uma casa após a vírgula, ele é 2 décimos. E o 6 está antes da vírgula, ele é 6 inteiros, tá? Professora, eu fiz daquele jeito, eu fiz puxando assim os tracinhos e colocando do lado, igual você explicou no exemplo. Tudo bem, sem problemas, está correto. Aqui, ó, letra B, 134,07. Então, quem é este número decomposto? Esse 1, ele é o quê? Uma centena. Então, 100. Esse 3 dezenas, ele é 30. Esse 4 unidades. Muito bem, 4. Após a vírgula, a primeira ordem está vazia, que é a ordem dos décimos, 0,0 então. E a segunda, que é o 7, ele é 0,07, que são os centésimos. Então, aqui eu tenho 7 centésimos, ok? Aqui, 4,283, ou então, como que você pode falar? 4 inteiros e 283, o quê? Milésimos. Isso, porque são 3 casas após a vírgula, está justamente na terceira casa. Então, esse 3, o que ele é? 0,003, 3 milésimos. Esse 8, ele é 0,08, 8 centésimos. Esse 2, ele é 0,2, 2 décimos. E o 4 que está antes da vírgula é o quê? 4 unidades. Por isso que ficou 4 mais 0,2 mais 0,08 mais 0,003, ok? Vamos agora para a letra D. 26,147 ou 26 inteiros, 147 milésimos de novo. Então, esse 7 está aqui, ó, representando 7 milésimos, 0,007. Esse 4 são 4 centésimos, 0,04. Este 1 é 1 décimo, a primeira casa após a vírgula. Então, 0,1.
O 6 está antes da vírgula, então ele é 6 unidades. O 2 também está antes da vírgula. O 2 está representando o quê? 2 dezenas, que é igual a 20. Então, ficou dessa forma a decomposição, ok? Exercício 3. Veja os exemplos para escrever um número decimal em forma de fração. Então, o que é aqui, ó? Número decimal em forma de fração decimal. O que é a fração decimal? Fração decimal são aquelas em que os denominadores são 10, 100, 1000 e assim por diante com as potências de base 10, tá bom? Bem, como que você vai saber quem é o denominador? É muito simples. Eu deixei até aqui registrado para você as observações. Então, vamos olhar aqui a letra A. 1,2. Se tem um algarismo após a vírgula, o denominador é 10. Porque, nesse caso, qual é a outra maneira de ler o número? 1 inteiro e 2 décimos. Ó, a própria palavrinha já fala, sexto ano. Décimo. Então, o denominador é 10, tá? A própria palavrinha que você está lendo, ela já vai te ajudar, ok? Aqui, 8 inteiros e 16 o quê? 2 casas após a vírgula é centésimos. Então, o denominador é 100. Então, 2 algarismos após a vírgula. Aqui, ó, nós temos 2 algarismos após a vírgula, tá? Quem são? O algarismo 1, que está na ordem dos décimos, e o algarismo 6, que está na ordem dos centésimos. Por isso que aqui ficou sobre 100. Cuidado com detalhes, sexto ano. Quando você faz um numerador, então, o número que é colocado no exercício sempre vai ser um numerador. Mas, na hora de colocar o numerador, o que acontece com essa vírgula? Adeuzinho. E isso não vai ter mais a vírgula. Tá vendo aqui, ó? Tira a vírgula, então vai ficar apenas 816. Então, na hora de colocar o numerador, coloca sem a vírgula. Continuando, letra C, 0,837 ou 837 milésimos. 3 algarismos após a vírgula, 3 algarismos após a vírgula, o que é que nós vamos ter? 1000, tá? Então, quando são 3 algarismos após a vírgula, o denominador vai ser 1000. Por isso, aqui, o que vai ficar? 837 milésimos. Então, o que a gente fez aqui? Nós escrevemos de número decimal, transformamos de número decimal para a fração decimal. Agora, observando os exemplos acima, escreva em forma de fração decimal. Ficou bem fácil, bem tranquilo, né, sexto ano? Vamos lá. A, 2,7. 1 algarismo após a vírgula vai embora, então vai ficar 27, o quê? 27 o quê? Décimos. Isso, denominador 10. 2 números após a vírgula, 1,16, que seria a leitura 1 inteiro, 16 o quê? Centésimos. Isso, então a vírgula vai embora, aí fica 116 sobre 100. 116 centésimos. Então, vocês viram aqui que são 2 algarismos após a vírgula, o denominador é 100. Agora aqui, letra C, 2,109, 3 algarismos após a vírgula. 3 algarismos após a vírgula, o denominador é 1000. 3, por quê? 1000, por quê? Aqui, 1000 porque são 3 zerinhos. 100 porque são 2. Então, aqui, ó, 2 algarismos, 100, 2 zerinhos. 1 algarismo, 10, que só tem um zerinho. Vocês viram que até aqui combina? Bem fácil. Então, aqui como que ficou? 2.109 milésimos. Letra D, 5,81. 8 e 1. 2 algarismos após a vírgula, então nosso denominador é 100. Resposta, 581 centésimos. Letra E, 0,45. 45 centésimos. 2 casas após a vírgula, 2 números após a vírgula,
o denominador vai ser 100, então quem vai ser este número? Esta fração? 45 centésimos. Vamos agora para o nosso exercício 4. O quadro ficou separadinho, mas mesmo assim vocês vão conseguir entender. Vamos lá. Era para representar estes números decimais no quadro abaixo. Vamos falar um pouquinho do quadro? Vocês vão reparar que essa coluna inteira, tá? Ela é a coluna que tem a nossa querida vírgula, que é o que marca o número decimal. Todo número decimal, ele é decimal porque tem a vírgula. Nós temos antes da vírgula a parte inteira e depois da vírgula a parte decimal. Antes da vírgula a gente tem essa ordem que é da unidade, essa ordem da dezena e essa ordem da centena. Após a vírgula nós temos essa ordem dos décimos, esta dos centésimos e esta dos milésimos. Muito bem? Primeiro número, 0,438. 438 o quê? Milésimos. Então, 8 na ordem dos milésimos, o 3 na dos centésimos, o 4 na dos décimos e claro que aqui é 0. Viram que, ó, começou com 0. Mesma coisa aqui, vai começar com 0, só que o 7 vai ficar na primeira ordem, que é a ordem dos décimos. Então, está aqui, ó, o 0 e o 7, tá bom? Aqui, 38,245, 38 inteiros e 245 o quê? Milésimos! Isso! Então, 3 na ordem das dezenas, 8 na ordem das unidades para formar 38, 2 na ordem dos décimos, 4 na dos centésimos e 5 na dos milésimos. Continuando, 0,260, 3 casas após a vírgula novamente, milésimos de novo. Então, vamos lá, 0 na unidade, aqui ó, igualzinho aqui. Aí vem a vírgula, vem o primeiro número, qual é? O 2. O segundo, olha ali, sexto ano, olha ali, presta atenção. O segundo quem é? 6. Isso. E o terceiro? 0. Muito bem, vai ali o 0. É bem simples de fazer, tá? Próximo número, 1,057. Acompanhe aqui comigo, então. 1 na ordem da unidade, aí vem a vírgula, aí vem quem? O 0, depois o 5 e depois o 7. Beleza? Depois, 0,03. 3. Esse 3 é centésimos. Isso porque são 2 casas após a vírgula. Então, o que acontece aqui? 0 na unidade, 0 no décimos e 3 nos centésimos. Próximo, 0,013. 0 na unidade, 0 em décimos, 1 em centésimos e 3 em milésimos. Como a gente lê esse número? A gente lê assim, 13 milésimos. Vamos para o próximo. 1 inteiro e 35 quê? Milésimos, porque são 3 casas após a vírgula. Isso mesmo. Então, vamos colocar no quadro que 1 inteiro, aí no décimos não tem ninguém, nos centésimos o 3 e nos milésimos o 5. Continuando. Próximo número aqui. 4,32. 4 inteiros e 32 o quê? Centésimos. Isso. Então, vamos no quadro? Vamos lá. 4 inteiros, lógico, antes da vírgula. O primeiro númerozinho após a vírgula é o 3 e o segundo é o 2. É só ir olhando no número, né, professora? Com certeza, muito fácil de fazer. Aqui, ó, 5, antes da vírgula quem é? O 5. Isso, então aqui você vem e coloca o 5 antes da vírgula. Aí você segue a ordem aqui, ó. 3, o 0 e o 6. 306 milésimos, ok? Então, aqui, ó, 3, 0 e 6. O próximo número é 1 unidade e 9 décimos, tá? E, finalmente, nós temos o número 130,6. 130 inteiros e 6 décimos. Isso, então, o 1 na ordem das centenas, o 3 na ordem das dezenas,
o 0 na ordem das unidades e o 6 na ordem dos décimos. Muito bem, sexto ano, e assim terminamos mais uma correção. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fica aí para vocês as atividades da avaliação de rendimento. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!